Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast é para você, amém? O tema de hoje do Missão Mãe é Ruth, a improvável. Muitos viam Ruth como que uma coitada, né? Tão jovem, já viúva, que situação difícil dessa moça. Mas a gente vê Deus com uma história linda para Ruth, fazendo realmente uma reviravolta na vida dessa mulher que espera em Deus. E a gente tem como texto base Ruth 3:18. Não sei se você está na sua casa fazendo a faxina, eu gosto de assistir o Missão Mãe na hora que eu estou organizando a casa, ou se você está no seu trabalho, onde você está. Mas se você puder pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e leia junto conosco Ruth 3:18. Então Noemi disse para Ruth: sossega, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Para a gente contar a história de Ruth, a gente precisa introduzir com Noemi. A história de Noemi, que é sogra de Ruth, né? Noemi morava ali em Belém de Judá com seu esposo, seus 2 filhos. E a gente vê na Bíblia que Belém de Judá passa por uma fome, uma situação difícil. E aquela família tem que sair ali da sua terra, né? Onde tinha conhecidos, uma terra onde servia a Deus, para ir para Moabe. Um lugar desconhecido, onde as pessoas não serviam ao Senhor. Devido à situação difícil, eles chegam em Moabe, e assim que eles chegam em Moabe, a Bíblia conta que Noemi, ela perde o seu marido. E aí, quando ela perde o marido, ela ainda tem os 2 filhos. Eu acredito que para ela foi muito difícil já estar numa terra, né, diferente da sua, um povo totalmente diferente, que servia a um Deus diferente, e ali perder a sua metade, né? O amor da sua vida, o pai dos seus filhos. Mas Noemi ainda tinha os 2 filhos. E os 2 filhos de Noemi casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Porém, a Bíblia conta que mais um pouquinho de tempo se passou e Noemi perde também os seus 2 filhos. Que tristeza. Noemi agora está sem marido, sem seus 2 filhos, e passa a viver amargurada. Tanto é que a Bíblia conta que ela fala que o nome dela deveria, a partir de então, se chamar Mara. Tamanho era o sofrimento daquela mulher. Aquela mulher passou a ter uma vida triste, angustiada, né? Devido a tanta dor, né? Imagina um luto aí triplicado. E aí ela chega para suas noras e diz: olha, vocês são aqui de Moabe, voltem para a casa dos pais, porque eu irei voltar para Judá. Lá ela teria algum parente, lá o povo servia ao Deus dela, e ela queria, acredito que, recomeçar, né? E Orfa decide voltar para a casa dos pais, como Noemi, né, pediu, mas Ruth, ela bate o pé e diz: não, para onde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, onde tu morreres eu morrerei. E a gente vê aí Ruth já chega na Bíblia como uma mulher de muita personalidade, que mostra muita fidelidade, muita lealdade, né? O marido dela já havia morrido e ela agora tinha uma sogra que ia voltar para uma terra que não sabia como é que está a situação. Ela não sabia o que é que ela ia enfrentar. Então, em vez de ela ficar ali no seu conforto, onde ela teria a casa dos pais conhecidos, né, aonde ela passasse ali em Moabe, ela cresceu ali, era um lugar conhecido. Ruth, com muita coragem, ela decide seguir a sua sogra. Não imaginava ela a recompensa que o Senhor a daria, né? E quando Noemi e Ruth chegam a Judá, Noemi não volta sozinha, né? Noemi volta viúva, né? Volta sem seus filhos, mas ela volta com uma nora que tem ali, acredito que como filha, né? Que está ali lado a lado, passando junto com ela aquela dificuldade. E ali em Judá, Ruth surpreende, ela já chega com uma boa fama, né? Pois ela, no momento mais difícil da vida da sogra, não a abandonou, né? E ali ela já chega trabalhando, pegando espigas ali do terreno de um homem muito importante chamado Boaz, né? E Boaz a conhece, né? E ali se apaixona por ela. Noemi dá uma ajuda, dá uma dica de como ela se aproximar até Boaz. Afinal de contas, Boaz, ele não era qualquer homem.
Boaz, ele era um homem que ali em Judá, ele era muito famoso, ele era conhecido, ele tinha posses, era um homem importante, né? Como a gente diz, ele era um homem assim, cobiçado, desejado, porque ele não era qualquer homem, né? Eu acredito que Ruth, ela olhou para Boaz e nem cogitou a possibilidade, né, de ser o marido, né? Quem era Ruth? Acho que ela mesma, diante de tanta dor e sofrimento, às vezes a gente fica, né, sem conseguir enxergar muito além do que os nossos olhos podem ver. Mas Boaz está observando Ruth ali no seu terreno, pegando as espigas que estão caindo do chão, acompanhando a sua sogra Noemi, e Deus ali muda o cativeiro de Ruth e automaticamente Noemi, né? Ruth casa com Boaz, é um casamento lindo, eles têm um filho e Noemi agora tem um netinho, né? E ali Deus abençoa, muda aquela história, né? Ruth, que era para muitos a coitada, vira o quê? Vira a esposa de Boaz, a mãe de Obed, e Deus honra ela, né? Primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui é que Ruth, ela se mostra uma mulher que é fiel e leal. A gente vê aí em Ruth, capítulo 1, versículo do 15 ao 18. Ruth, capítulo 1, versículo do 15 ao 18. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, Ruth. E após a tua cunhada, disse, porém, Ruth a Noemi, não me instes para que te deixe, me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali eu morrerei, serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, pois, que Ruth estava resolvida, parou de insistir. A gente vê aí que Ruth não escolhe o caminho mais fácil. Ela é uma mulher leal, ela é uma mulher fiel, mesmo após a morte de seu marido. Ela permanece ali, ela sabia que o marido, né, não estava mais ali, mas ela estava para o representar e cuidar de Noemi, que estava tão amargurada e precisava de um apoio. A segunda lição que a gente aprende aqui é que Ruth, ela era uma mulher determinada e disposta, uma mulher que gostava de trabalhar, não ficava de braços cruzados em meio à dificuldade, né? A gente vê aí em Ruth, capítulo 2, versículo de 1 a 4, e tinha Noemi, um parente de seu marido, um homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Pois foi, chegou e apanhou espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz, ele veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe, o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou aos segadores, quem é aquela moça? Olha aí, Boaz entrando no cenário, vendo Ruth trabalhar, e o moço respondeu, esta moça é moabita e voltou com Noemi dos campos de Moabe. Aleluia! Enquanto a gente trabalha, o Senhor está também trabalhando por nós. Tem coisa que quem tem que fazer é a gente. A gente precisa estar determinada e disposta mesmo diante de dificuldade. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Deus não conta conosco de braços cruzados. Ele conta com a gente, pegando esse exemplo aí de Ruth, para ir trabalhar. Vamos embora. Fazer a obra, trabalhar, ganhar um mantimento. E é aí também que o Senhor vai estar trabalhando por nós. Por último, a gente aprende aqui com Ruth sobre a perseverança. Ruth 3, do 8 ao 11. Ruth 3, do 8 ao 11. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés e disse, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. O melhor fizeste esta do que a última benevolência. Pois após nenhum jovens foste, porque quer pobres, quer ricos. O que é que Boaz estava querendo falar aqui? Que Ruth, ela não se desesperou, né, por estar viúva numa terra distinta, né, e foi atrás de qualquer homem.
Né? Não, Ruth ficou no lugar dela e seguiu o conselho de Noemi. Noemi disse, olha, se aproxega ali em Boaz, ele pode ser teu remidor, chega ali nos pés dele, chega de mansinho, ele pode ser misericordioso contigo. E Ruth fez exatamente o que a sogra dela, né, aconselhou ela a fazer. E Boaz, ele vê ela ali naquela situação e chama a atenção dele, aquela humildade, né? E ele fala, agora pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Olha isso, ela acabou de chegar, gente, digamos assim. Era uma mulher recém-chegada, mas que já tinha uma boa fama. Porque nós, que somos mulheres de Deus, nós temos que ter um bom cheiro, né? O cheiro de Cristo. Por onde passarmos, a gente tem que deixar ali uma boa fama. E Ruth, ela sabia muito bem disso. E a gente conclui essa história de uma forma tão linda, com essa reviravolta que Deus fez na vida de Ruth. Ruth 4, 13 ao 15. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela é melhor do que 7 filhos. Aleluia. A gente conclui essa história aprendendo com Ruth sobre lealdade, sobre fidelidade, sobre determinação, sobre perseverança. E qual é o resultado disso? É o Senhor entrar na história e fazer o que só Ele pode fazer. Quando nós fazemos a nossa parte plantando, muitas vezes chorando, muitas vezes triste, muitas vezes cabisbaixo, sem ver saída, o Senhor, Ele entra na história, Ele pode fazer uma reviravolta, assim como Ele fez em Ruth e automaticamente em Noemi, que estava perto dela, porque Deus não abençoa só a gente, mas quem está perto, não é verdade? E Odete, né, Obed, ele nasce aí para trazer alegria para Ruth, para trazer alegria para Noemi, e se torna, olha só, a linhagem de Obed, pai de Jessé e avô do rei Davi, da linhagem de Jesus. Eita glória! Será que Ruth foi honrada, minha gente? Não brinque com Ruth, não, porque quem espera em Deus pode até ter um momento da história que seja, né, dada como coitada. Coitada dessa menina. Para ela não tem mais jeito, não. Mas para Deus tem jeito, viu? E o tema de hoje, a gente tinha que receber 2 mulheres de Deus maravilhosas que estão aqui, acredito que também prováveis do Senhor, né? A irmã Pauliana, a irmã Odiene. Muito obrigada por terem vindo aqui aceitar, né, esse convite do Missão Mãe. Paz do Senhor. Amém. Nós é que agradecemos, irmã Stephanie, o convite. Amém. Vocês já estão à vontade? Como é que tá aí? Um pouquinho nervosa? No começo a gente fica um pouquinho tensa, até eu fico um pouquinho tensa, porque é a responsabilidade, né? Mas a gente sabe que existe um alvo aqui, um objetivo, né? Que é alcançar vidas, abençoar vidas. E eu creio que hoje, através de testemunhos que Deus vai nos lembrando, a gente vai conseguir alcançar o objetivo, porque não é em vão, né? Exatamente. E eu já quero que vocês fiquem à vontade aqui para comer um bolinho, para comer também salgados. Esse bolo lindo, maravilhoso aí foi a irmã Mirte Santos, @MirteSantos_cakes, que mandou pra gente. E esses salgadinhos deliciosos é o @salgadinho_quinzinho. Uma mãezinha mandou pra gente. E ela tá com um filhinho pequeno, se eu deixei ele trabalhar, estou fazendo salgadinho para vender, mas quero criar o meu filho em casa. Eu disse que Deus te abençoe, né? A gente vai provar aqui, tá certo? Já fiquem à vontade com essa mesa aí bonita, para que a gente possa receber do céu e da terra. Ok. Amém? Amém. A gente pode louvar? Vamos louvar? Combinou um hino, né? Se você está em casa e quer louvar junto com a gente, é A Tua Palavra Diz. A Tua Palavra, Larissa Pires. Deixa eu botar aqui. E aí, estão prontas? Vamos Todo cantar. mundo abriu aí? Tá tudo aqui. 3, 2, 1. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo
tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz, filho, isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Para terminar, Me lembro bem quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército ele chegou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. 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 Faz-me ver além dessa dor. Aleluia! Glória a Deus. E como é difícil, né? Muitas vezes a gente passando por tribulações, adversidades, a gente ver além da nossa dor, né? Mas é isso que o Senhor conta conosco, né? Ter essa visão de águia, essa visão espiritual, né? Dos processos. Exatamente. Até porque as coisas de Deus são meio paradoxais, não é? A gente, normalmente, para alcançar alguma coisa de Deus, alguma promessa, vem a dificuldade, vem um momento difícil, né? Deus, para realizar grandes coisas, Ele usa o improvável, não é? Que é o tema da nossa reflexão hoje. Deus usa aquilo que parece que não vai dar conta, que não vai ser. Lembra de Moisés, né? Quando ele vai se apresentar a Faraó para fazer aquela tão grande libertação, aquela tão grande obra, ele tinha 80 anos de idade. Então a gente começa a entender que a forma que Deus trabalha, a forma de Deus agir, não é necessariamente aquela que a gente pensa. Eu imagino Moisés olhando para si, não é? Eu, com 80 anos, ainda vou dar conta de uma obra tão grande. Mas a mão do Senhor estava na frente, né? O Senhor estava tomando a direção. Quando a gente olha para Davi, um grande guerreiro afrontando o exército do Deus vivo, Deus não usa um grande guerreiro de Israel. Aleluia. Deus não levanta um grande guerreiro em Israel. Deus usa um pastor de ovelha, Aleluia. pequenininho, o mais novo de sua casa, não é? Para dar a lição de que é Ele quem faz. Então a gente começa a entender que Deus é paradoxal mesmo, é para que nós vejamos que é Ele, não nós. Não é? É a mão dele, não foi a nossa capacidade. Não é? O próprio Jesus não esteve nos melhores lugares da Palestina quando nasceu. Ele nasceu em uma estribaria na cidade de Belém. Não é? Então,
Deus, ele usa esse contraste, não é? As situações mais arrasadoras, mais difíceis, para nos mostrar o seu poder e a forma que ele enxerga. Eu aprendo, eu entendo, eu não sei se a irmã Odiene concorda comigo, eu entendo que Deus gosta de usar as coisas mais humildes, mais simples, para realizar as maiores. Com certeza. Essa palavra improvável, eu fiquei meditando que a gente chora, né? Porque a gente se olha e diz, eu era improvável. No contexto geral, eu percebo que o mundo, quando Adão e Eva pecaram, tudo ficou improvável. Tudo. Mas, como a irmã Pauliana já introduziu também, Deus disse, eu sei como trazer tudo para mim de volta. E aí ele já tinha a estratégia. Porque talvez alguém olhasse, quem vai agora salvar este povo? A imagem e semelhança dele, do Criador. Mas o Senhor, que está no alto e sublime trono, já tinha o seu Filho unigênito para nos redimir. Então, quando a gente se olha onde nós estamos. Falando de quem agora? Mas quando a gente olha para o retrovisor e olha lá no começo da nossa vida, diz, meu Deus, eu era improvável. Eu digo por mim, irmã Pauliana, aqui, irmã Stephanie, que eu era improvável. Um exemplo, Deus está, por exemplo, no estado de Pernambuco, porque eu sou original do Belém do Pará. E quando Deus disse assim, foi eu lhe levar para um outro lugar, um outro estado, outra terra, eu disse, mas eu não quero sair daqui. Eu nunca nem imaginei sair de lugar nenhum. Não, isso eu acho que alguém se empolgou. E Deus criou uma situação no trabalho do meu esposo. E a gente foi para um estado, Rondônia. E quando chegou lá, eu disse, eu quero voltar para minha terra de origem. Eu não quero estar andando por aí, não. Eu quero voltar para o meu canto, onde está todo mundo. Mas o Senhor dizia, eu disse para você que é um outro lugar. E para este lugar tem muita gente. E você falará para muitas mulheres. Não, isso não. Alguém está emocionado nessa reunião. Porque, literalmente, no contexto que a gente não se vê nem se imagina como Ruth. Essa mulher, Ruth se imaginou esposa de Boaz. Nunca, não foi nada projetado por eles. Não foi um arrumadinho de Noemi. Quando a gente lê literalmente o texto, o primeiro, o segundo, e vai decorrendo na história, a gente percebe literalmente um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Então, nós podemos falar de situações improváveis, porque nós aqui, alguém que está ouvindo, se olha e diz, eu era uma improvável. E agora, onde eu estou, com quem eu estou e como eu estou. E não para, porque Deus está ainda escrevendo a nossa história. A gente está vivendo coisas improváveis. Nós estamos falando desse assunto e estamos vivendo. E a gente se olha e diz, Senhor, eu só estou enxergando até aqui. Mas esse tema veio para nos despertar, o Espírito Santo, para dizer assim mesmo, eu coloquei esta palavra para você relembrar que eu faço coisas extraordinárias no improvável. Aleluia. E eu tenho plena convicção que quando essa palavra, não sobre Ruth, mas a palavra improvável, eu senti Deus dizendo, se levante. Aleluia. Se desperte. Por que quer esquecer do sonho? Por que quer enterrar o projeto? Porventura eu mudei? Aleluia. Quando a gente olha todo um contexto da gente hoje, agora aqui, neste momento tão lindo, Deus está dizendo assim mesmo, como o salmista disse, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus.
Foi o que aconteceu com essas mulheres. Uma ali olhando para a outra, que eu acho interessante, que Ruth não era só ela improvável. A sogra estava vivendo o improvável. E ela disse, você está liberada. A tua cunhada foi-se embora. Vá você também. Mas Deus colocou, a gente pode imaginar que Deus colocou dentro dela uma convicção de esperar, de confiar e saber que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, eu estava imaginando assim, o mundo é improvável, mas existe uma promessa divina que Jesus salvará, restaurará e um dia voltará e os seus levará para ele. Não tem nada perdido quando se espera em Deus. Quando se confia em Deus, não existe. Se a gente fosse abrir abertamente a nossa história aqui, a gente nem daria conta. Mas o Senhor começou, nós estamos na introdução, sempre digo, eu estou na introdução da história. E o final vai ser de surpresa. Como disse Stephanie, né? A história terminou no desfecho lindo, mas o que a gente tem que se ater não é na parte gloriosa, é no meio dela, quando tudo está descorrendo, né? Porque pequenos atos de fidelidade fez com que Ruth desfrutasse do extraordinário. Coisa tão simples, pegar espigas, se abaixar, servir. E nós estamos aqui, numa caminhada, servindo. Às vezes o lugar não tem, parece que não vai acontecer nada, mas o Senhor diz, eu sei trabalhar. Então, nesse improvável que estamos vivendo e alguém está vivendo, aguarde. Porque o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, está trabalhando por aquele que está esperando nele. Porque a gente ganha um dia e diz assim mesmo, quando chega a noite que vamos descansar, a gente fala, Senhor, mais um dia. Amanhece e a gente olha para o nosso cenário, mais um dia. E alguém olhando para a gente, dizendo, o que ela vai fazer agora? Como é que vai ser? E eu acho interessante que elas guardaram o segredo ali. Teve segredo delas. Olha, não revele para ninguém o que a gente está passando, não. Porque elas estavam sem provisão. Mas elas não saíram chorando. Elas estavam amarguradas. Elas estavam sem perspectiva. Mas lá no fundo, olhando para o autor e consumador da fé. O que nos faz levantar é fé. Ou crer, eu sempre digo na minha linguagem bem simples, eu só estou com a opção de agradecer, de louvar, de crer e de confiar. Hoje, no meu improvável, eu não tenho condições de duvidar do Deus que eu sirvo e que nós servimos. O improvável está nos trazendo amadurecimento, forjando o nosso caráter, a nossa integridade. Deus está testando quem é ODN no improvável, porque é no improvável que a gente se revela. É no improvável que Deus mexe com o ego, com o nosso eu, com as nossas queixas. Ele diz, eu quero ver o comportamento dela agora. Eu vou botar ela no improvável. Eu não sei a senhora, meus irmãs, mas nesses momentos mais adversos são os momentos em que experimentamos as maiores experiências com Deus. E sentimos eles tão pertinho, né? É o momento que Deus escolhe, aquele momento que Deus escolhe para dizer assim, eu vou te falar um pouquinho do que eu vou fazer. É isso mesmo. É na hora que você está pensando que tudo vai acabar, ou que tudo não vai acabar bem, ou que você não vai resistir, ou que você não vai a lugar nenhum, ou que o que você pensou demais, não vai acontecer. É nesse momento que Deus resolve revelar, quando não mudar tudo. Glória. Né? Glória a Deus. Quando tem hora que ele resolve mudar tudo. Sim, mas quando ele não vai mudar, naquele momento, ele escolhe esse momento para se revelar a nós.
E Deus, ele honra quem permanece leal à sua vontade. A gente precisa aprender que ter Deus e ser de Deus e até ser usado por Deus não vai nos isentar de provar desta palavra-chave de hoje. Impossibilidade, difícil, não dá, não tem. A gente vai passando situações da vida da gente que a gente olha para o alto e diz: Senhor, eu passei uma situação com meu esposo e minha filha, e uma das madrugadas, eu olhando para o tempo da varanda, eu estava tão desesperada que eu disse assim mesmo: a minha família não está aqui, a situação estava tão difícil, que sabe o que eu imaginei? Eu via 3 caixões na sala, um velório. Eu disse: a gente vai morrer. A situação estava tão difícil que eu não conseguia ver, não tinha esperança. Eu dizia assim, e veio muito, é nesse momento que a gente tem que cuidar das emoções, dos nossos sentimentos, pedir para Deus, para Ele nos guardar de todo pensamento contrário. Ver o que eu estava imaginando, morte, em vez daquele momento eu aguçar uma fé de ver milagre, mas naquele momento eu nunca tinha imaginado isso, mas eu percebi que eu estava desesperada. E Deus estava dizendo: Odiene, não é isso que eu estou te ensinando, eu quero que tu desperte para um sobrenatural. Eu quero te ensinar que na adversidade tu vê glória, tu vê milagre, tu sente presença, tu vai ver coisas extraordinárias. E com o passar do tempo, na caminhada cristã, a gente amadurece. Tanto é que hoje eu passo algumas situações que eu estou rindo, nossa, eu estou cantando. Então, evolução espiritual. E com certeza na vida de Ruth é isso que a gente aprende. Uma mulher que amadureceu muito rápido, porque no momento de fome, de funeral, velório, choro, elas se manteram numa integridade, lealdade, de personalidade, caráter, controle emocional. Gente, aí a gente, como Stephanie disse, tem gente que acabou o gás e se desespera. A Celpe chegou lá, vamos mudar de endereço. Obediência, não é? Porque obediência. É obediente quando tudo está favorável. Uhum. Quando está tudo muito bem, eu obedeço, eu estou ali com você. Quando as coisas começam a dar errado, não é do jeito que eu estava esperando, não tem uma perspectiva futura, eu não tenho motivos para obedecer. Não aconteceu comigo o que eu esperava. Porque todas as coisas cooperam. Quando a gente começa a entender, a eternizar a palavra de Deus dentro da gente, a gente vai compreender que está cooperando. Então, quando alguém fala de desespero, de dor, de alguma coisa, irmã Jenny, irmã Pauliana, qual é o conselho que a gente dá? Está cooperando, querida, para a tua história, para o teu agradecimento, para o culto e ação de graça. Não vai terminar assim, porque quem serve é o Senhor. E não é para se livrar do problema e nem é chavão, é fé. São palavras de fé, de esperança, que a gente, com as nossas experiências, a gente começa a transmitir. Não se desespere, não é verdade? Você vai sim carregar o menino. Deus, ele faz coisas extraordinárias, né? Eu me lembrei agora de uma jovem da congregação, onde meu esposo coopera com o pastor, e ela passando necessidade, passando fome, e trabalhando na rua, profetando no sol. Ela disse que um dia estava com tanta fome no sol quente da rua e disse: Senhor, eu não quero mais trabalhar na rua, nem no sol quente. Eu quero um escritório com ar-condicionado, eu quero fazer faculdade. E hoje ela testemunhando na congregação, a gente, poxa, mas quando você escuta o que ela passou, ela disse: as pessoas me criticavam que veio desarrumada, eu de uma situação vulnerável, mas não sabia o que eu estava passando. E hoje ela está cursando uma faculdade, ela está no escritório com ar-condicionado, toda organizada. E a gente vê que quando a gente clama, irmã Pauliana, e eleva realmente todos os nossos sentimentos ao Senhor, Ele está bem perto nos assistindo. Vale a pena. Glória a Deus. Estou colocando um bolinho aí para vocês, e salgadinhos, para vocês irem também se alimentando, né, para a gente ficar bem à vontade, porque aqui vocês sabem que estão na minha casa, né? Sim, sim. Isso aqui é a sala da minha casa, e vocês ficam à vontade, a gente vai conversando de Deus e vai comendo também. E eu queria saber de vocês, quem é a irmã
Pauliana? Quem é a irmã Odiane? Como é que vocês se veem? Como é que vocês se apresentariam? Como é que vocês se enxergam? Como eu me enxergo, irmã Stephanie, acho que foi muito apropriada a colocação improvável. Nós sempre reconhecemos, não é, que não era para estarmos aqui. Não era para fazermos o que estamos fazendo hoje. Não é? Eu era uma criança muito doente. Muito doente. A ponto eu tinha um problema respiratório severo. Quando ainda não era crente. Não nasci num lar evangélico. Não tive esse privilégio. Mas ainda na minha infância o Senhor me alcançou. Glória a Deus. E os médicos diziam para minha mãe: corra, cuide dessa menina, porque quando ela começar com essa asma, com esse cansaço, ela vai parar, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória, você vai perder essa menina. E houve momentos de eu estar deitada, eu criança, novinha, acho que 4, 5 anos de idade, eu lembro da minha avó olhar para mim deitada e dizer para minha mãe assim: você vai cuidar dos dois, do mais novo e da mais velha. Porque eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Mas essa aí, você não vai criar ela, não. Essa aí vai morrer. E o tempo passou. Aos 8 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Na minha casa, ninguém era crente. Glória a Deus. Mas havia em mim um desejo de ser crente. E minha avó, ela se converteu e nos levava aos cultos. E eu tive muita vontade de ser crente. Mas, na verdade, quem convenceu meus pais a me permitir ser crente foi uma vizinha. Eu chamo ela minha mãezinha na fé. A irmã Osita, ela hoje está em outro estado. E foi ela quem foi convencer os meus pais Que lindo. de me deixarem ir para a igreja ser crente. Porque eles permitiam que eu fosse com a minha avó, mas não permitiam que eu fosse crente. Entende? Mas essa irmã foi lá, ousada. Um dia eu disse a ela, olha, irmãozita, eu tenho uma vontade de ser crente. Aí ela disse: você tem mesmo? Eu disse: tenho, mas pai e mãe não deixa. Aí ela disse: você quer que eu fale com seu pai e com a sua mãe? Eu disse: a senhora faria isso? Ousada, viu? Ela disse, Corajosa, determinada. ela disse agora. E foi. Glória a Deus. E eu fiquei ouvindo a conversa, né? Eu escondida, ninguém sabia, mas eu estava ouvindo aquela conversa e ela convenceu meus pais. E meu pai disse assim para minha mãe. Minha mãe foi mais resistente, não queria deixar de jeito nenhum. Aí meu pai falou assim: deixa, depois ela sai mesmo. E naquele dia, eu lembro que eu fui ao culto no domingo à noite. Glória a Deus. Com a irmãozita. Interessante é que naquele dia minha avó não foi, eu não fui levada por ela, fui com essa irmã e aceitei a Jesus naquele dia. E depois toda a família veio. Os anos foram se passando, logo em seguida minha irmã veio, depois minha mãe não resistiu, a que estava mais resistente não resistiu, os anos passaram, depois meu pai veio, né? E aí fui adolescente na igreja, jovem na igreja. O Senhor me fazia promessas enquanto jovem. A senhora lembra, assim, da primeira promessa, ou a promessa que mais, assim, lhe chocou? A senhora: Deus tem isso pra mim? A senhora lembra, assim? Lembro. Eu lembro que ainda criança, Deus usou uma irmã para minha mãe. E disse para minha mãe: cuide dessa menina, que Deus tem uma obra grande através dela. E eu disse: o que será? Eu, criança, não podia medir, mas entendi que Deus tinha alguma coisa especial comigo. E veio o período do meu namoro. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, ele estava com câncer. E estava fazendo quimioterapia, radioterapia, os tumores espalhados. E eu me lembro que foi assim, uma situação completamente adversa. Completamente contrária ao que normalmente toda jovem procura, busca, espera. E eu me lembro que quando eu o conheci, ele estava saudável, mas pouco tempo depois apareceram esses nódulos e foi diagnosticado com câncer e veio fazer o tratamento aqui em Recife.
E nesse período nós nos aproximamos, começamos a conversar e foi quando nós começamos a gostar um do outro e ele, depois de 1 ano, me falou namoro. Mas aí eu perguntei a Deus, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar comigo, sem que fosse por intermédio de ninguém. Foi a primeira vez, eu nunca esqueço disso. Era uma tarde chuvosa. Eu entrei no quarto da minha mãe e fui orar. E disse assim, Deus, o que é isso na minha vida? É a tua vontade. O Senhor quer alguma coisa com isso? Porque se o Senhor não quiser, eu também não quero. E eu lembro que eu comecei a chorar e disse, minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Mas com relação a esse jovem, está na tua direção, eu estou na tua direção, aparentemente é totalmente contrário ao que eu te pedi até hoje. Mas se for a tua vontade, eis-me aqui. E eu me lembro com muita... É muito real. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dizer para mim, não tenha medo. Glória a Deus. Sou eu. Aleluia. Aleluia. E eu disse assim, será que isso foi da minha mente? Apesar de estar chorando muito, apesar de estar muito envolvida ali na oração, eu disse, será que isso foi da minha mente? Aí eu fui para a igreja, para a consagração da mocidade. E só estávamos eu e a dirigente da mocidade. Eu estava no último banco e a minha dirigente estava no primeiro banco, na ponta. Eu fui para o último, me ajoelhei e fiquei lá orando. E ainda questionando a Deus. Deus, foi minha mente? É o Senhor nessa história? Aí Deus usou aquela mulher e disse assim, moça, eu não já te disse que sou eu? Não tenha medo, eu tenho um caminho. E o caminho de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente espera. Não é? Quando o marido de Noemi propôs sair de Belém, ela nunca imaginava por tudo que ela ia passar. Mas que nessa adversidade, Deus tinha um caminho para ela. Deus tinha um caminho para Noemi. Aleluia. Que talvez, contra a sua vontade, ela precisou até seguir o seu esposo. Sim. A Bíblia não dá esse detalhe, não é? Mas pode ser que ela nem queria no seu coração sair de onde ela estava, mas o esposo, é verdade, não é? Levou toda a família e ela precisou ir. E no meio da adversidade, Deus tem um caminho. E eu lembrei disso, sabe? E o tempo passou, meu esposo foi curado. Glória a Deus. E o Senhor, nós casamos, né? O Senhor fazia promessas com relação ao que tinha conosco. O Senhor sempre falando que tinha algo grande para fazer. A palavra desde criança que me acompanhava era que Deus tinha me escolhido para um projeto no reino dele. E casamos, mais ou menos 7 anos de casada, eu engravidei pela primeira vez. E 7 anos casada, todo mundo fica imaginando, né? Eu não vou ter filho, não vou engravidar, 7 anos e tal. Embora eu não pedia a Deus. Eu não era uma Ana que chorava por filho. Desde o começo, desde a minha juventude, eu dizia assim, faça na minha vida o que o Senhor quiser. Amém. E eu sabia que se o Senhor não me desse filhos, Ele tinha um plano, um outro projeto e me daria outras alegrias. Só que uma vez que você engravida, você não quer perder. E foi quando eu perdi, aí me deu aquela revolta, eu não fiquei conformada, sabe? E eu lembro que eu estava debaixo do chuveiro, eu chorava e dizia assim para Deus, eu não lhe pedi. Por que o Senhor fez isso comigo? Eu nunca te pedi, Senhor.
E eu fiquei muito inconformada, as pessoas chegavam para me visitar e eu dizia graças a Deus. Nunca proferi uma palavra de blasfêmia contra o Senhor, mas no meu coração havia uma frustração que Deus conhecia. Por mais que a minha aparência não demonstrasse, a minha voz não dissesse, no meu coração havia uma frustração. Por que Deus permitiu eu passar por algo que eu não pedi? E aí, novamente, a gente lembra de Ruth e de Noemi. Por que às vezes Deus permite passarmos por algo que nós não pedimos a Deus? E eu fui ao círculo de oração, era um aniversário de círculo de oração, lá em Lagoa do Carmo, eu morava lá. E eu pedi à esposa do pastor para ficar quietinha, eu cooperava na coordenação do círculo de oração, junto com elas, eu era secretária da coordenação. E eu disse, me deixe quietinha que eu não estou bem. Porque se sorrisse para mim, eu chorava. Se qualquer reação que alguém tivesse comigo, eu estaria chorando. Eu estava uma manteiga derretida. E eu me lembro que eu sentei, fechei os olhos e chorava. E a esposa do pastor deu oportunidade a duas irmãs que louvavam o Senhor e que elas eram de outra cidade. Se eu não estou enganada, elas eram de Glória do Goitá. E as duas irmãs chegaram e louvaram ao Senhor. E eu estava bem assim do lado, só de olhos fechados, aquele louvor que toca na sua ferida. Aí quando ela terminou de cantar, ela já ia saindo, ela voltou. Aí virou para mim e disse assim, se levante para eu lhe dar um abraço. Aí ela me deu um abraço. Aí Deus tomou ela naquele abraço e disse assim para mim, enxugue as suas lágrimas, porque eu vou fazer coisa grande na sua vida. Glória a Deus. O que eu vou fazer? Eu já falei algo, mas eu não te revelei ainda metade do que eu vou fazer contigo. E o teu? Glória a Jesus. Meu esposo era presbítero e disse assim, pague o preço. E às vezes a gente, sabe, não quer pagar o preço do grande que Deus vai fazer, do propósito que Deus vai fazer. Às vezes o preço requer lágrimas e requer coisas sem volta. É verdade. É isso. Às vezes Deus tira e não volta. É verdade. Não é? Às vezes você paga o preço de uma enfermidade, mas a pessoa retorna à saúde, não é? Volta bem. Mas aquela palavra foi curadora. Glória. Eu saí daquele círculo de oração sabendo que fazia parte do projeto de Deus aquele momento na minha vida. E eu disse a Deus, me ajude a levantar a cabeça e seguir em frente. Glória a Deus. E assim foi. E mais adiante, o Senhor nos chamou, através do nosso pastor presidente, chamou meu esposo para vir trabalhar para Ele, né? Para o Senhor. E aí a gente questiona, né, os caminhos do Senhor, as formas do Senhor trabalhar, porque a obra de Deus é algo muito grande. A obra de Deus é algo muito maior do que a nossa capacidade humana. A obra de Deus é coisa celeste. E nós somos terrestres. Como lidar com o celeste se não passar no processo do eterno para chegar, não é? E conseguir colocar as mãos na obra. Então Deus vai nos tratando, Deus vai nos modelando para o projeto que Deus tinha Verdade. para Obed, Jessé, Davi, Jesus. Olha o que veio. Elas precisaram perder, elas precisaram passar necessidade, elas precisaram passar Glória a Deus. uma situação extremamente desafiadora. E assim é conosco, não é? Glória a Deus. Assim é conosco. A chamada
os projetos, os planos. Tem coisas... No texto, em nenhum momento nós vemos Deus revelando É verdade. o que ia fazer. Não, Só a história decorrendo, né? a coisa só ia piorando. Deus não usa um profeta. Verdade. Deus não usa um profeta para Noemi. Não é? Nem quando ela volta para Belém. Tudo bem que quando ela foi para Moabe, né, de repente não tivesse lá um homem de Deus, mas quando ela volta para Belém, Deus não usa ninguém O silêncio. para dar um recado a Noemi e dizer a ela: mulher, o que eu vou fazer é muito grande. Tu não tens noção na linhagem de quem vocês vão entrar. Aleluia. Mas Deus faz, não é? A gente só precisa confiar nele. Embora não estejamos vendo, a gente não precisa ver. Eu dizia hoje a meu esposo, nós não precisamos ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos confiar. Confiar. Porque nas mãos de Deus é como se nós estivéssemos de olhos vendados. E Ele nos guiando. Aonde Ele nos levar está perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Aonde Deus levou estas mulheres estava perfeito. Tudo perfeitamente engendrado. É claro que Elimeleque saiu sem a direção de Deus. Mas Deus faz Noemi voltar pela direção dele e cumprir o seu projeto, o seu propósito, não é? Através de uma moabita. E aí eu olho para mim e digo, quem sou eu, Jesus? Não sou de família proeminente, não nasci num lar cristão, mas tu me chamaste na minha infância. E para finalizar, eu lembro que na minha adolescência eu perguntava a Deus, Deus, de onde veio esse desejo? Por que eu quis tanto ser crente? E num congresso de jovens, eu estava em casa, na hora do almoço, vim da manhã missionária, fui almoçar para voltar à tarde para os trabalhos que seguiam. E naquele horário do almoço, recebemos a visita de um tio-avô meu. Ele era tio da minha mãe. Nós não conhecemos a família da minha mãe, que ela perdeu a mãe muito nova. E aí a gente ficou bem afastado da família dela. Mas, com o longo do tempo, conhecemos esses tios. E esse tio-avô, quando nos viu, chorava. Aí minha mãe perguntou, por que você está chorando, tio? Ele disse, porque eu estou vendo as respostas das orações da minha mãe. Aí olhou para mim e disse, da sua bisavó. Glória a Deus. A sua bisavó, ela morava nos engenhos, com todos os filhos. Ela cultuava com eles nos terreiros de casa. Ela pregava para os filhos. Glória a Deus. Ela viveu muitas dificuldades. Mas eu me lembro, eu era jovenzinho, e me lembro da minha mãe orando e dizendo assim, Deus, eu não vou alcançar as minhas gerações que virão após mim. Eu sei que tu vai me guardar. Mas alcança a minha descendência. E naquela tarde, o Senhor me respondeu. Aleluia. De onde veio o desejo, o convite. Estava plantado. Foi no altar. resposta de oração de alguém que partiu. Aleluia. Mas o compromisso de Deus com a oração daquela mulher chegou até mim. Aleluia. Chegou até nós. Amém. Verdade. Então, irmã Stephanie, eu sou uma improvável. Que linda história. Eu amo, porque assim, eu procuro não perguntar nada a vocês, né? Vocês sabem, eu gosto de aprender aqui, ouvir aqui, porque aí tudo se torna novidade e vão surgindo as dúvidas, porque realmente é verdade. Com certeza. Né? Se eu perguntasse tudo, quando chegasse aqui, ia ser tão óbvio, né? É Eu ouvir verdade. tudo de novo, mas é tão bom sim. ouvir Deus falar com a gente através da experiência que Ele dá aos seus servos e às suas servas, e a gente vê, né, que esses processos aqui que a gente vive aqui na Terra tem um propósito, né?
Deus coloca a gente nos processos, porque o propósito espiritual é muito maior, né, do que os processos humanos que a gente passa, né? Com certeza. Nós não temos condições. Temos não. Não. Nós não temos condições de lidar com o sagrado. É preciso ele nos consagrar. Senão a gente não consegue. Glória a Deus. E irmã Odi, quem é a irmã Odiene? Essa dirigente do Círculo de Oração, tão afetuosa, né, com as pessoas. É a introdução da minha querida amiga Pauliana. Vão comendo aí o bolinho salgadinho. Círculo de oração, então. Quantas vezes eu disse, Senhor, tu tens certeza? Porque eu imaginava, na questão de ser crente, servir a Deus, cooperar, tranquilo, estamos aqui assim. Mas a partir do momento que é algo específico, que é uma responsabilidade específica, você para e diz, não, né? Acho que está tendo um equívoco. Eu relutei muito e reluto. Tem período aí que eu digo não, 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 mas o temor e agradar a Deus com aquilo que Ele confiou a nós é uma das formas da gente, como a gente não paga e nunca vai pagar nada que Deus faz por nós, mas o temor faz a gente parar e prosseguir. Odiene, eu sou uma mulher improvável, mas temente a Deus. Eu tenho essa convicção do temor. De tudo que aconteceu na minha vida até hoje, eu resumo muito esta palavra, que o temor a Deus, ele nos faz parar, calar e obedecer, e contra a nossa vontade. E como nós já aprendemos aqui bastante nessa história, a obediência, porque tanto é que eu sou a única filha que fiquei distante da minha mãe, dos meus irmãos, e a minha mãe sempre dizia, por que você não vem embora? Por que você não fica perto da gente? Eu disse, mãe, é a vontade de Deus. E pode dar errado se eu for fazer a minha vontade. Deus sabe, como a irmã Pauliana bem disse, frisou muito bem, a gente perde no sentido aos nossos olhos. Mas a gente, quando vê, não perdi nada, o que Deus tem feito na minha vida, livramento de morte, cuidado com o esposo, com a minha filha, vê que milagre lindo na vida do pastor, né? Seu esposo, evangelista. Sim. Milagre, Deus cuidou, mas ela obedeceu, né? Então, quando eu olho para mim, eu sempre digo às minhas amigas de oração, digo, eu não posso me negar. É por isso que eu estou aqui. Eu não sei nada, não tenho condições para nada. Eu com certeza reconheço. Sou muito leiga perto de milhares de mulheres de Deus que eu admiro, conheço, mas eu não me nego, porque eu não confio no que eu tenho, no que eu posso. Eu só peço para o Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome, também não deixe eu passar vergonha, não, perto das irmãs que sabem mais, que a gente tem as irmãs preparadas, mas eu não consigo me negar para o Senhor. Às vezes alguém vai dizer, o que você vai falar? Eu digo, não, a gente não prega, a gente reflete, a gente se deleita e a gente se entrega. Eu sou uma mulher improvável que tema o Senhor com muito prazer, com muita alegria. E me sinto honrada pelo Senhor, porque a minha história, a minha infância, minha mocidade não foi fácil, né? Não foi conveniente para que hoje eu pudesse estar aqui. Mas a gente, quando conhece ao Senhor e aceita como nosso Salvador, e depois de 25 anos servindo ao Senhor, eu não posso me negar. E a gente sempre será improvável, sempre terá uma surpresa, porque Deus todo dia Ele quer mostrar a glória dEle, deslumbrar o céu na terra. Senão, que sentido faz estarmos aqui sem esse deslumbre,
sem mistério, que essa palavra que a gente gosta tanto é mistério. Aí Deus diz, vocês nem sabem o que é mistério. Aí Deus começa agora a construir, orquestra uma história, né? Como você disse, a gente parece que está com uma venda e não sabe o que vai acontecer, né? A gente imaginou uma coisa e hoje eu vivo outra, literalmente. Eu tive o privilégio de rever a minha mãe depois de 6 anos. Eu sempre fui afastada, né? Me casei, tive minha filha, meu esposo, por conta do trabalho, tinha que ir para outros estados. Então, eu sou a filha distante, né? E o Senhor dizia para mim, no tempo tu verás os teus. Eu estive com minha mãe, meus irmãos, em 2019, depois de 6 anos, eu disse, Deus, deixa eu ver minha mãe, aleluia, deixa eu ver meus irmãos. Porque ele dizia para mim que tudo seria no tempo dele. Não é por condições que hoje em dia a gente tem tanta facilidade, né, de adquirir alguma coisa, mas eu entendia. Mas quando chegou perto do tempo, comecei a ficar aflita. E quando foi esse final do ano, de 2024 para 2025, eu ganhei a passagem para ir vê-la. Aí, em março, passei o mês todinho lá, desfrutando do abraço, do amor, da grandeza, louvando com ela, cantando, né? A gente passou um período muito distante, eu e a minha mãe. E hoje eu louvo a Deus, porque a gente faz culto pelo WhatsApp, né? Já cantou quantos hinos, né? E ela até deixou um cantinho do café lá, que é onde eu vou deixar minha marca, né? E aí ela disse, olha, minha filha, essa plantinha aqui, essa é eu e essa é você, porque eu fazia o culto doméstico com ela. E meus irmãos são mais distantes, mas eram do mesmo estado. Então, nós somos o improvável vivendo o milagre. Nós somos milagres, Stephanie. Esse trabalho que acontece, esse momento, como disse a irmã Pauliana, isso é coisa de Deus. E isso nos dá mais assim, ousadia, convicção e obedecer essa direção divina. Mesmo quando tudo não está favorável, porque tem momentos que a gente amanhece o dia dizendo, Senhor, está errado, acho que eu estou no lugar errado, com as pessoas erradas, parece que tudo está fora de contexto. Tem certeza que o Senhor me chamou mesmo não, isso, tem, eu passo, às vezes, né? Às vezes a minha liderança disse, se acalme, irmão Odiene, eu disse, não, é porque eu acho que não era eu falo assim para o céu, Senhor, tu tem certeza? E o Senhor diz, olha para o que eu já fiz, e eu estou te respondendo, eu digo, eita, é mesmo, Senhor, me perdoa. Aí chego animada. Aí quando vem as dificuldades, as guerras, as lutas, as batalhas, os confrontos, aí é isso que Deus não quer. Deus quer firmeza. E Ruth, ela era uma mulher firme. Porque ela mesmo disse, longe de mim, ficar longe de ti. Aonde tu for, eu vou. Que o propósito não terminou, olha. Então, é isso que Deus quer extrair da gente nesse período de dificuldade. Eu estou passando agora uma novidade na minha vida e eu disse, Senhor, tu está trabalhando em mim, me ajude a não ser reprovada. Né? É um momento para eu murmurar, questionar, perguntar, dizer, será? E o Senhor disse, se aquiete, silencie. Agora eu fiquei, silencie ele também. Aí a gente fica, Senhor, chegue aqui. Confie. Então, eu até escrevi aqui, eu achei essa frase aqui, a fé que move o coração de Deus é aquela que caminha, que serve e permanece mesmo em tempo de incerteza. Glória então, Deus quer a gente caminhando, servindo e permanecendo, independente. Você disse, né? Tem coisas que ele vai tirar e não vai devolver. Vai ficar firme, vai continuar servindo, vai continuar caminhando, porque nós estamos vivendo uma geração, como Stephanie também abordou, que nós não é mostrar, mas é viver. Não adianta eu chegar para uma mulher e dizer que Deus faz se eu não estou crendo nem que Ele faz na minha vida. Não, Ele está trabalhando. Por que não aconteceu? Porque Ele está caprichando. Vai dar tudo certo. É porque Ele quer me dar o melhor. Deus estava preparando um casamento.
né? Acho que nem Com Ruth imaginava, né? um empresário, Boaz, bem sucedido. né? Um homem bem-sucedido. Cobiçado. Eu achei interessante essa fala, vice. Você foi profundo nessa linguagem. Certamente alguém esperava uma israelita, uma hebreia. A altura, hein? A Tinha que altura. ser. Lá vai a moabita. Sim. Se amostrar. Que tava sem vestes. E eu tava, sabe o que eu tava imaginando naquele Colhendo as momento? espigas, gente, Não, que caía no chão. Eu tava imaginando assim, naquele momento que Noemi disse, olha, hoje você vai se perfumar, você vai se vestir. A melhor roupa que Olha, você tiver. Mas eu fico imaginando, elas estavam nessas condições, como É. foi? Sabe o que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa história? O olhar de Moabe. O olhar de Boaz. de Boaz. De Boaz. Porque Boaz, com certeza, tinha tanta Observando. mulher perto dele. Tanta mulher bonita em Israel. Então, para se amostrar para Boaz. Mas Boaz, ele... Observou. O que chamou a atenção em Tanta Boaz, mulher hein? de família. É. Mas de sabe reputação que- de sangue azul. Lé. Sangue real. E o olhar dele me faz lembrar o olhar de Cristo. Verdade, Olhar para alguém verdade. que aparentemente não é aquilo que... Eu acho que ninguém olhou para Ruth e Ninguém disse... olhou pra não, Ruth não, e disse, não, ah, não. é a Moabita, É a coitada, viúva. só... Fui E acompanhando a naquela sogra. época, questão cultural, ficar viúva. Ficar viúva, acabou. Era uma desprovida, maldição, é. né? Os filhos, acabou. E os filhos morreram, não cheguei nem perto dessa mulher. Exato. Agora, porque a gente vive num contexto... Mas é verdade, Não, mas é. Não, essa daí tá cheia de prova, não chegue perto Não dela, chega pra não. você não ficar provado Mas aí também. Deus prova pra gente. É verdade. Não exclua situações improváveis, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Rapaz, repete isso aí que tá gravando agora. Não exclua. Não exclua pessoas, lugares, coisas improváveis, porque Deus está se utilizando daí para lhe abençoar, para te fazer crescer, para te fazer prosperar. Já pensou se Ruth, nesse momento, Noemi, vai em paz, vou seguir meu caminho, mas eram duas improváveis, andando juntas, Duas provadas. mas no mesmo sentimento, na mesma fé, na mesma crença, e indo. E nesse caminho do improvável, Deus botou na mente daquela mulher, da sogra dela, faça assim, e ela fazendo assim. Às vezes o nosso amigo é improvável, não tem nada para dar pra gente, mas ele olha para ti e diz, Stephanie, eu tô crendo, olha, eu tô te vendo assim. Aí tu olha pro teu amigo e diz, mulher, tu tá emocionada. É Deus usando o improvável para dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer o improvável Glória a ainda Deus. este ano nas nossas vidas. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Eu sinto, eu creio, porque eu estou esse ano no improvável de Deus. E eu sei que eu não estou aqui por coincidência. A história de amizade de Noemi com Ruth não era coincidência. Não é porque uma tinha para dar para outra, porque a gente vive num contexto que eu vou ficar com quem tem para me dar. Mas Deus, ele muda Aleluia. a história. Aleluia. Deus vai confundir tantas coisas a teu respeito. Glória a Deus. Quando alguém tu estava andando com Pauliana, mas aí Deus vai se utilizar de Pauliana para fazer você chegar onde é para chegar, de Stephanie, daquela amizade. E Deus falava isso para mim, ó, Diene, não despreze nada, porque você não sabe como eu trabalho. Oh, glória. E Deus vai surpreender. Glória a Deus. Quem está assistindo esse podcast do improvável, né, vai olhar para casa, não está vendo nada, está tudo virado, tudo ao contrário. Escuta aí, não descarte ainda o que está desarrumado, improvável. Daí não sai nada. Jesus está trabalhando. Glória a Deus. E Ele está dando visão no improvável. Aleluia. E um milagre. Vai ter banquete, vai ter festa. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aguarda. Porque Deus está falando pela palavra que eu sou o Deus do improvável. Glória. Aleluia. Glória a Cuidado, Deus. cuidado com o olhar, né? A gente tem que ter muito esse olhar espiritual de Jesus. Esse olhar que Boaz teve. E ele observou Misericordioso. lealdade.
misericordioso. Misericordioso. Como é que nós estamos olhando aquele que o Senhor coloca ao nosso lado, que não tem nada para nos Glória. oferecer? Glória. Não é? Como é que nós estamos Que olhando? tá ali apanhando as espigas, o que resta, o que sobra. De repente, Boaz, quando olhou, disse: ela é formosa como as outras. Mas o que está me despertando é essa lealdade. Ela acompanhou a sogra, que não tem nada para dar para ela. Porque, de repente, alguém queria casar com Boaz para ter o quê? Status, posição e riqueza, matéria. Mas aí eu tenho certeza que o que encantou não foi as vestes que ela estava, mas a lealdade, a postura, a elegância de estar aos pés dele. A simplicidade. A simplicidade. O testemunho daquela Eita, mulher ressoou na cidade. Ele disse: toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Glória a Deus. Foi ele quem disse, né? Glória a Deus. Quando ela foi embora de perto dele, ele deu um jeito para ninguém perceber, justamente que Eles ajudam todo com mundo discrição. sabia que ela era mulher virtuosa. Foi ele quem disse isso. Glória a Que Deus. coisa linda, Como a não gente é? aprendeu, está aprendendo. Maravilhosa essa nossa conversa, viu? Ah, eu também tô gostando muito. Eu gosto dessa passagem de Ruth e Noemi, né? Porque nós olhamos muitas vezes, a gente tem a tendência de ser olhado com o olhar humano. Essa não dou nada por essa outra, não. Sim. E às vezes a gente foca tanto em alguém que está ali, aparentemente numa posição, né? E descarta as outras, às vezes os provados, né? Aquele que tem menos, às vezes que vem de uma família que não tem ninguém que é crente. Mas a gente tem que ter o olhar de Jesus, de misericórdia. A gente tem que aprender com essa história mesmo, que a gente tem que dar as mãos e ajudar. É verdade. Que bênção, que glória. E na trajetória de vocês, assim, o que é que vocês poderiam contar de testemunho? Não sei se de repente alguém ou a própria história de vocês, algum testemunho que a gente possa lembrar aí da história de Ruth, de improvável, de dificuldade, de nãos, que às vezes a gente, né, leva, de surpresas do Senhor, mas que depois Deus chega, organiza, faz a reviravolta, né, muda a história e a gente até agradece. Porque tem coisa que a gente passa que é assim, Com né? certeza, Meu com Deus, certeza. que dificuldade, Senhor. Não estou entendendo, não aceito. Senhor, me ajude, Senhor, a suportar. Mas depois a gente passa e, Senhor, obrigado, eu aprendi tanta coisa. Verdade. Nas lágrimas, né? É No verdade. sofrimento a gente ganha essa intimidade, Ganha. a gente passa a conhecer o nosso Deus de perto. E não devo falar, não só o testemunho da irmã Pauliana e o testemunho da irmã Odine. Deus quer que a gente tenha o nosso próprio testemunho, nossa própria história. Não é verdade? Exatamente. Na nossa caminhada, principalmente lidando com os irmãos na igreja, a senhora no círculo de oração também, isso deve ser muito real. A gente lida com situações, a gente escuta situações em que ficamos assim extremamente sensibilizados, não é? Mas precisa dar uma palavra à pessoa, precisa, Deus vai chegar. E tem a história de um jovem que, na verdade, ele era amigo de meu esposo na adolescência, e a história dele me toca muito, porque Deus faz coisa tremenda quando Ele quer fazer. Quando a pessoa se coloca, esse jovem aceitou a Jesus, não é? Na adolescência, na juventude, caminhou, meu esposo caminhou com ele quando jovem, e um foi ajudando o outro, a família dele não era crente, ele foi colocado para fora de casa por ter aceitado a Jesus. A mãe dele botou ele para fora de casa. Não me recordo se a mãe ou a avó, mas com quem ele morava, botou ele para fora. E de forma que quem ficou dando apoio foram os amigos, a igreja, os irmãos. E esse menino era muito doente. Mas um dia Deus fez promessas a ele. Deus disse a ele que ele ia chegar a lugares que ele não imaginou, que Deus ia tirá-lo dali, daquela situação, que Deus ia entrar na mente dele para fazer coisa grande. Aleluia. E aquele jovem começou a estudar. Mesmo nesse caos, ele começou a estudar. E foi de uma forma porque ele não teve uma formação adequada desde a infância. Mas ele começou a se dedicar aos estudos, fez o primeiro concurso público. Passou.
aqui em Recife. Passou. Depois ele continuou fazendo concursos públicos. Olha, era de uma forma que ele não tinha o que vestir, ele não tinha o que comer. Nossa. Ele não tinha onde dormir. Casou, depois desse primeiro concurso público, casou ainda bem jovem, mas dada a situação dele, ele casou e continuou concursando. Esse jovem foi para o sul do país, passou em concursos no sul do país, se mudou. E Deus tinha dito, vou entrar na tua mente e vou fazer coisa grande. Chegou um ponto que ele passou em mais de 12 concursos públicos. Glória a Deus. Ele escolheu o melhor. Glória a Deus. Deus deu a ele a condição de escolher o melhor de todos que ele tinha passado. Hoje ele trabalha num tribunal federal. Bendito seja Então, o nome quando a do gente Senhor. lida, quando a gente encontra histórias como essa, a pessoa no caos, no chão, Um coitado, né? Coitado. Como alguém pode ver. pode até ter passado na mente desse jovem, minha vida não vale nada, Verdade. né? Eu não vou sair daqui. Quantos dão fim à sua vida? Quem sabe até alguém que está acompanhando esse podcast, não é? Está pensando na sua história. Eu não valho nada, eu não tenho ninguém. Daqui eu não vou sair. Mas os testemunhos, a palavra bíblica e o Espírito Santo que está aqui entre nós, não é? Nos diz que não é assim. Glória a Deus. É verdade. Deus tem uma nova página. Glória. Deus tem coisas grandes. Agora, é necessário passar, não é? Caminhar todo o caminho. Deus tem as portas certas que Ele vai abrir para você. Amém. Glória. Deus tem as portas certas. Quem sabe você esteja completamente cego. Quem sabe você não viu chuva, não viu vento. Quem sabe você não viu nada acontecer até hoje. Mas como a palavra do Senhor diz, se prepare porque vai ter muita água. A Deus, eu creio. Aleluia. Imagina a posição de Ruth depois de casada. Quando as mulheres a seu serviço, né? A seu mando. Foi muita honra, gente. Foi muita honra. Imagina o que Deus colocou na mão daquela mulher. Foi muita honra. Foi muita honra, muitos bens, muito tudo. E aí, meu filho? Filho, Porque Deus não ela permitiu entrou na no primeiro linhagem, casamento, verdade. né? Não permitiu que ela gerasse ali. Essa alegria Que foi não era nova o para ela. propósito. Não era o propósito Não era, de Deus. Não era, não. Mas é assim, eu disse, é esse mistério com Deus que vai nos encantando a gente a buscar, a orar, porque a gente quer ver, né? A minha mãe na fé, ela disse assim mesmo, quando eu tinha minhas dificuldades, ela disse, Jenny, você tem que orar. Eu disse, mas eu oro. Ela disse, não, você tem que orar mais um pouco. Você só tem que parar de orar depois que Deus fazer. Nessa causa, a gente ora para adorar, a gente ora para agradecer, mas nas causas improváveis, é só quando ele, se ele falar, encerre a oração, não vou fazer assim, aí você vai mudar a oração, vai para outro momento com Deus. Faça Não é a sua verdade? vontade. Pronto, porque isso é uma oração que poucos querem fazer. Pai seja... verdade. Não, ninguém quer. Nós são Tem que egocêntricos, ser do coração. que a gente quer ser pai, porque, infelizmente, é a nossa tendência humana, carnal. Mas quando a gente se enche mais do céu, aí a gente fica mais A maleável. nossa oração Vocês- muda. Muda, com certeza, é verdade. Aleluia. E eu quero já agradecer aos patrocinadores de hoje. Vão comendo aí Tá um divino. salgadinho que eu quero que vocês digam. Tá O delícia. que é que vocês acharam? Eu vou pedir, sabe o quê? O microfone da irmã Odia. A senhora consegue me dar, irmã Odia, seu Consigo. microfone? Tem uma imazinha aqui. Para que eu consiga agradecer aqui. Hoje, graças a Deus, tem muitos presentes. Mandaram presentes até para a equipe. E eu fiquei tão feliz, que eu gosto quando mandam para os meus meninos também, porque eles trabalham aí Ai, meu demais. Deus, cadê? Caiu, foi? Não, Deixa eu lhe ajudar. é porque... Tá voando, tá voando. Não, é assim chegou, que, chegou, é assim, chegou. é ao vivo, gente. O ao vivo não é gostoso por Que- conta disso. Eu É. já ia dar o meu.
Queremos agradecer aos muitos patrocinadores que o Senhor, né, mandou para o Missão Mãe. E cada um é o Senhor que manda. Eu sempre digo, não tenho nada para te prometer. A única coisa que eu posso dizer é que o trabalho aqui ele é espiritual e a recompensa principalmente vai ser também espiritual, porque o dono dessa obra é o Senhor. O primeiro patrocinador que eu quero agradecer é a Doce Condessa, que mandou esse vestido lindo pra mim. Muito obrigada, irmã Mônica. Eu amei, já usei domingo na festa das crianças aqui na Central, tô usando hoje de novo. E sabe aquele vestido que veste bem, veste confortavelmente e veste no padrão Assembleia de Deus. Tudo no lugar, tudo direitinho, pra gente se sentir mesmo que tá tudo certo, né? E principalmente com criança, porque com criança a gente tem que se deslocar bastante, se abaixar, se levantar, e a gente tem que estar andando aí em segurança no padrão dos céus. Muito obrigada, irmã Mônica. Tem muitas opções de looks de moda muito evangélica bom pra gente, tá bom? Quero agradecer esse bolo lindo que a irmã Mirte Santos mandou pra gente, @mirtesantos_cakes. Muito obrigada. O que é que vocês estão achando? Delicioso. Perfeito. Delícia, né? Tinha que ter ela hoje aqui, viu? E uma serva de Deus, né? Eu gosto muito de trabalhar, sim, ajudar os nossos irmãos, né? Esses salgados aqui deliciosos, @salgadinho_quinzinho, né? Uma mãezinha que disse, Tef, eu abri mão do meu trabalho para aprender a fazer salgadinho, coloquei quinzinho em homenagem a alguém da minha família. E a gente, o que é que vocês acharam dos salgados? Maravilhoso. Eu achei uma delícia. Muito Tava perfeito, comendo aqui. Vou guardar para os meus meninos, porque eles amam esses salgadinhos. Também quero agradecer a @Essência Divina Moda Cristã. É uma irmã que vende em atacado moda evangélica. Então, olha, veio do interior do estado. Eu estava orando, porque ela botou no SEDEX segunda-feira. E eu hoje, Senhor, tem que chegar até 7 horas da noite. E chegou de 6 horas da noite pelos correios. Tem um vestido aqui que é para a irmã Odi. Veja aí se a senhora consegue abrir para mostrar. Outro vestido que veio para a irmã Pauliana. E um vestido que veio para mim, tá bom? Vou parar aqui porque eu tenho que abrir para vocês verem. Se você quer comprar em atacado, tá? Ou para você, ou para vender aí, né? Na sua igreja, no seu bairro. Aproveite. Amanhã sextou, né? De look novo. Olha aí, sextou de look novo. Lindo, lindo. E aí eu vou mostrar pra vocês o meu também, que é um modelo parecido, naquele perfil, viu? Dos céus. Tudo composto. Olha aqui. Que lindo, direto do interior do estado. Esse aqui ainda veio um cinto. E eu agradeço aí. Muito obrigada, querida irmã, por patrocinar, vestir a gente, né? Tão bem. Depois eu vou mandar fotos, tá bom? Das irmãs também, com os looks. Quero agradecer também ao Loki Podcast, né? Que nos recebe sempre aqui com muito carinho, com muito profissionalismo. Cada vez que quando a gente chega aqui, tem uma câmera a mais, mudou o microfone. Porque quem trabalha com tecnologia, né? Você sabe, tem que estar assim, sempre à frente, né? Sempre assim com o mercado. E é muito investimento, mas o Senhor tem mandado essa casa pra gente, eu só tenho a agradecer a Ele. Deixa eu entregar a vocês aqui um bocado de presente hoje, gente. Eu tenho que entregar ao vivo, né? Ó, a irmã Mirte Santos mandou bolo, tá bom? Para vocês comerem em casa, se deliciarem em casa. Obrigada, irmã Mirte. Olha que fofinho, né? Já vem padronizado, bolo no pote. Lindo. Irmão Rafa, irmão Everton, olha aqui, ó. Vai aparecer só a mão deles. Olha, bolinho pra vocês também. Eu gosto quando manda pra minha equipe, porque os bichinhos trabalham, viu? E a gente sempre diz que é 1 hora, mas assim, você sabe, né? Enrola, é 2. Ah, glória a Deus. Também tem outro presente aqui. Esse aqui vocês vão gostar também, viu? Vem aqui um kit de salgados. Vou abrir esse pra vocês verem que vem, que foi aí da Salgadinho Quinzinho. Os salgadinhos que vocês estão comendo aqui, ela mandou 3 potinhos aqui, ó. Tudo de salgado, viu? Ela disse que sempre tá buscando fazer lançamento, ideias novas. Então, prove porque esse salgado derrete na boca. A irmã Pauliana Marques, ela colocou o nome, viu? De cada um. Personalizado. Deixa eu ver aqui. Irmão... meu marido, Rafa, aqui tem 2 Rafas. O meu marido e o presbítero Rafa, que é o dono do podcast aqui. Irmã Odiene Miranda. Obrigada. Olha, todo mundo vai chegar em casa
né? E se deliciar. Deixa eu ver esse aqui de quem é. Esse é meu, esse aqui é meu, que na verdade é dos meus filhos, né, gente? Vocês sabem que eu vou guardar tudo pro meu menino, que amanhã, quando eu acordar, eu já vou deixar em cima da mesa. Quando eu levantar, acabou-se. Eles vão comer tudinho. Tem mais 2 aqui, que é do presbítero Rafa. Presbítero Rafa. Já estão tudo aqui, pelo amor. Eles estão na fila ali, ó. Eita, que engraçado. E esse aqui é do irmão Everton. Ele quer não. Ó, pra aí, minha gente. Será que eu esqueci de alguém? @docecondessa_, @mirtisantos_cakes, @salgadinho_quinzinho, @essência divina moda cristã, @lockcast studio. E a irmã Audiane disse que trouxe um presente pra mim. Eu entregue na hora do programa. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. A senhora vai me dar o presente? Agora. Especial pra você. Muito obrigada. Receba aqui no nome da Fábrica de Óculos. E espero que você goste e use bem muito. Vou abrir agora. Muito obrigada, meninas da Fábrica de Óculos. É bom, né, ganhar presente? É. Menino, tem uma carta aqui, ó. O negócio é chique, viu? Oi, Stephanie e Hermano, preparamos esse presente com muito carinho, especialmente para você. Esperamos que você se apaixone por ele tanto quanto a gente ama te ouvir. Com carinho, time Fábrica de Óculos. Eu amo receber cartinha, gente. Amo. Deixa eu ver aqui o presente, né? Da Fábrica de Óculos. Ela pegou o seu perfil, o seu rosto. Eu vi eles me seguindo. Olha, a Fábrica de Óculos está me seguindo, Jesus. Ó, colocar aqui. O que é que vocês acharam? Tô chique, gente. Quem vai dizer é o marido. Próximo programa eu vou apresentar com esse óculos, tudo bem? Olha! Ai, gente, muito obrigada. Eu queria terminar louvando com vocês, mas antes eu queria saber, vocês têm mais alguma coisa para falar? O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam do programa de hoje, da oportunidade de vir aqui, dessa experiência nova? Não é uma coisa nova, né? Um podcast. É verdade, eu quero agradecer a Deus, a você, o convite, viu, irmã Stephanie? Foi maravilhoso, é muito bom, não é? Nos debruçarmos assim... Falar da palavra do Senhor. É bom demais. Pode falar assim mesmo, irmão. Constatar nas experiências, é maravilhoso. Deus te abençoe. Amém. O importante aqui é a gente falar de Jesus. Acho que o caminho é esse, né? É a gente falar da Bíblia, trocar experiência, ajudar quem está em casa, porque muitas vezes eu recebo os feedbacks no Instagram, no direct, aí as pessoas, né, no privado, expõe ali como esse programa foi importante. Você não sabe a situação que eu estava, você não sabe o que eu estava dizendo a Deus. E ali a gente vê, existe um alvo. A gente não está aqui só pra gente, porque se fosse só pra gente já seria também muito bom, né? Mas existe um alvo, né? E Deus, ele vai trabalhando em nós e através de nós, né, para outros também. Amém? Amém. Stephanie, só gratidão, saindo edificada. E foi um prazer estar ao lado da irmã Pauliana. Prazer. Pauliana, que eu vejo muito pela igreja, pela TV, igreja, eu assisto também. No Congresso de Mulheres, eu estava ali, viu? Ali acompanhando. Né? Foi um prazer ouvi-la, fui muito edificada. E só gratidão. Obrigada, Stephanie, irmã, por para nós é sempre um prazer. Esse momento de reflexão que transborda, que nos anima, que nos faz crescer e cooperar para o reino, que é o nosso objetivo aqui, né? Transmitir um pouco do que vivemos com Deus e ver depois os frutos que estão florescendo. A gente nem está vendo. É verdade. Mas está florescendo. A senhora veio bem no comecinho, um dos primeiros episódios, a irmã Audiane veio com a esposa do pastor Enoque Barros, não foi? Foi uma bênção sobre desânimo, né? E está aqui com a gente nessa segunda temporada. E a irmã Pauliana também vai vir novamente, eu creio, contar outras bênçãos, né? Amém. Será um prazer. É edificante. Eu amei ouvir a senhora. Oh, amém. Eu amei mesmo. Vamos louvar? Vamos. Que tal a gente ir daquele trecho? Me lembro quando Eliseu... A gente pode agora cantar com mais ousadia. Vou lembrar de Ruth, ficar ousada que nem Ruth. Eita, vamos cantar mesmo. Me lembro quando do Eliseu. Acha aí. E aí, irmão Everton, quanto tempo de programa? 1h29. Eu disse ao senhor que não ia passar de 1 hora, eu tô cumprindo.
Vamos lá. Vamos lá? Me lembro quando Eliseu? 3, 2, 1. Me lembro quando Eliseu Não se desesperou quando a guerra chegou. Olha pra câmera. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca. me Canta aí, você de abandonou. Sei que nunca me abandonou. Assim, ó. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além desta dor. Tchau, tchau.